Santos Futebol Clube foi fundado no dia 14 de abril de 1912, por iniciativa de 3 esportistas da cidade, Francisco Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Agemiro de Souza Júnior, que convocaram uma assembleia na sede do Clube Concórdia, para a criação de um time de futebol. Durante a reunião, surgiu a dúvida quanto ao nome que seria dado a essa agremiação. Várias sugestões apareceram como Brasil Atlético, Euterpe e Concórdia, mas os participantes da reunião decidiram por unanimidade a proposta de Edmundo Jorge de Araújo, a denominação Santos Futebol Clube. A primeira diretoria foi composta por presidente Cisino Patusca, vice-presidente George Coques, secretários José Martins e Raul Dantas, tesoureiros Leonel Silva e Dário Frota, diretores Augusto Bulli, João Carlos de Melo, Henrique Cross, Francisco Raimundo Marques, Cícero da Silva e Jomas de Pacheco. As cores iniciais do Santos FC eram o branco, o azul e o dourado, mas como era difícil na época a confecção de um uniforme nessas cores, ficou decidido no dia 31 de março de 1913 que o clube passaria a ser alvinegro. A primeira apresentação do time, considerada como jogo-treino, ocorreu no dia 23 de junho de 1912, no campo da Vila Macuco, contra um combinado local chamado Teresa Tim. O confronto foi vencido pelo Santos pelo placar de 2-1, com gols de Anacleto Ferramenta e Gerauli Ribeiro. O primeiro jogo tido como oficial aconteceu apenas em 15 de setembro de 1912. O Santos FC venceu o Santos Athletic Clube, time formado por ingleses, por 3-2, no campo da Avenida Ana Costa, local onde hoje se encontra a Igreja Coração de Maria. O primeiro gol do confronto foi marcado por Arnaldo Silveira. O tento é considerado o primeiro da história do clube. Os outros 2 gols foram anotados pelo próprio Arnaldo e por Adolfo Milon Jr. No início de 1913, o Santos recebeu um convite da Liga Paulista de Futebol para disputar o campeonato estadual daquele ano. Esta foi a primeira competição oficial disputada pelo clube. A estreia aconteceu no dia 1 de junho, diante do Germânia. Ainda sem experiência, o time santista foi derrotado por 8-1. Devido ao alto custo das viagens na época, o Santos desistiu do campeonato. A única vitória do time foi contra o rival Corinthians, que também estava estreando, pelo placar de 6-3. Após desistir de disputar a competição estadual, o Santos conquistaria o seu primeiro título na história, o Campeonato Santista de 1913 invicto. Em 1915, o Santos voltou a disputar o Campeonato Santista, conseguindo o segundo título, embora tenha usado o nome de União FC, devido à APA, liga no qual permaneceu afiliado, não o ter permitido participar com o nome oficial. Em 1916, o Alvinegro retornaria à disputa do Campeonato Paulista. A competição estadual desse ano ficou marcada na história do clube, pois foi nela que aconteceu a inauguração do Estádio da Vila Belmiro. Estádio da Vila Belmiro. Inauguração do estádio em 1916. Antes do estádio do Santos ser construído, o clube fazia jogos oficiais onde hoje está localizada a Igreja Coração de Maria, na Avenida Ana Costa. Os treinos eram feitos em um campo distinto, localizado no bairro do Macuco. Em 1915 os dirigentes passaram a procurar terrenos na cidade. Em 31 de maio de 1916, uma Assembleia Geral aprovou a compra de uma área de 16.650 metros quadrados, no bairro da Vila Belmiro, aprovado pelo presidente do clube, Agnello Cícero de Oliveira. A compra do terreno foi feita em 16 de junho de 1916. A construção do Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, foi concluída em 1916 e sua inauguração ocorreu em 12 de outubro do mesmo ano, mas a primeira partida foi realizada somente 10 dias depois, em 22 de outubro de 1916, válido pelo Campeonato Paulista. A partida de estreia foi entre Santos e Ipiranga, onde o Santos venceu por 2-1, cujo primeiro gol da partida e da história do estádio foi feito por Adolfo Milon Jr., da equipe santista. O primeiro sistema de iluminação foi estreado em 21 de março de 1931, às 8 horas da noite, num jogo amistoso entre o Santos FC e uma seleção de futebol que a cidade de Santos possuía na época. O amistoso terminou empatado em 1-1, com um gol de Manuel Cruz para a seleção santista e Camarão para o Santos FC. Em 1933, com a morte de Urbano Caldeira, que tinha sido jogador, treinador e dirigente do clube, o estádio foi batizado oficialmente de Estádio Urbano Caldeira em sua homenagem.
O recorde de público no estádio foi no dia 20 de setembro de 1964, num clássico contra o Corinthians. 32.986 pessoas estavam presentes para ver o jogo. Entretanto, esse dia quase foi trágico. Cerca de 10 minutos depois do apito inicial do juiz, uma das arquibancadas do estádio cai e fere 181 pessoas. O jogo foi interrompido para atendimento das vítimas e foi remarcado para 10 dias depois no estádio do Pacaembu, onde terminou empatado em 1-1. Logo após o término do Campeonato Paulista de 1996, a diretoria do clube decidiu que o gramado da Vila Belmiro passasse por uma ampla reforma. Um moderno sistema de drenagem e irrigação controlado por computador foi instalado, o que proporcionou perfeitas condições de jogo com qualquer tempo. A inauguração aconteceu no dia 27 de março de 1997, quando o Santos venceu o Internacional em jogo válido pela Copa do Brasil. Simultaneamente à reforma do gramado, foi construído o complemento do anel da arquibancada atrás do gol de fundo do estádio, que aumentou a capacidade em 4.000 lugares. A capacidade oficial do estádio é de 21.732 lugares, porém atualmente, o estádio pode comportar 16.068 pessoas. No dia 27 de janeiro de 1999, o Santos deu mais um passo para oferecer um estádio mais moderno aos seus torcedores. Neste dia, momentos antes de um clássico contra o Palmeiras, foi inaugurado o novo sistema de iluminação, tornando o estádio uma das praças de esportes mais bem iluminadas do Brasil. Na Copa do Mundo de 2014, o estádio recebeu a surpresa da Copa, a Costa Rica, que treinou e fez toda a sua preparação na Vila Belmiro. Os ticos, como são chamados os costarriquenhos, fizeram a sua melhor campanha na história, chegando até as quartas de final, quando foram eliminados pela Holanda nos pênaltis. O Santos realizou reformas na Vila Belmiro entre 2015 e 2016. A novidade foi a padronização nas medidas do campo, mudando de 106 por 70 para 105 por 68, as mesmas medidas usadas em estádios da Copa do Mundo. Paralelamente, há o desejo de ter um novo estádio, mais moderno, para que a Vila Belmiro receba apenas alguns jogos. No dia 8 de outubro de 2016, para comemorar o centenário do estádio, o Santos disputou um amistoso contra o Benfica. Os ídolos Giovanni e Léo foram homenageados e entraram durante o amistoso. O lateral Léo, além de atuar com a camisa do Santos, também jogou com a camisa do Benfica. O amistoso terminou empatado em 1-1, com gols de Fabiano Nogueira para o alvinegro e Sálvio para os benfiquistas. Após o apito final, os atletas receberam uma medalha em comemoração à partida e a Vila Belmiro foi coberta por fogos de artifício. O Santos foi vice-campeão nas edições do Campeonato Paulista de 1927, 1928 e 1929, sempre tendo como destaque a linha de ataque que tinha Araquém, Patusca e Feitiço, grandes futebolistas da época. Em 1927, o Santos atingiu a marca de 100 gols no campeonato estadual, com a linha de ataque formada por Siriri, Camarão, Feitiço, Araquém e Evangelista. O primeiro título paulista veio em 1935, após o Santos vencer por 2-0 a equipe do Corinthians em pleno Parque São Jorge. Raul Cabral Guedes e Araquém Patusca foram os autores dos gols da partida. Após 20 anos do primeiro título paulista, o Santos voltou a ser campeão estadual apenas em 1955. O jogo do título foi contra o Taubaté, vitória santista por 2-1, sob o comando do vitorioso técnico Luiz Alonso Pérez. A competição ainda terminou com o atacante santista Emanuele Del Vecchio como artilheiro, 23 gols. No ano seguinte, chegaria ao clube trazido pelas mãos de Valdemar de Brito, o menino Pelé de 15 anos, que posteriormente se tornaria o maior ídolo da história do clube. O primeiro título oficial de Pelé no Santos aconteceu em 1958, quando o clube conquistou o seu quarto campeonato paulista. Ali começava a história do camisa 10 pelo clube praiano. Ao lado de Pepe, Coutinho e Doval, Pelé formou um ataque poderoso no Santos, com destaque para as duas conquistas da Copa Intercontinental e da Copa Libertadores da América, vencidas nos anos de 1962 e 1963, e também das 5 Taças Brasil conquistadas consecutivamente de 1961 a 1965. A década de 1960 é considerada a mais vitoriosa do Santos. Ao todo foram 23 títulos oficiais conquistados nessa época. Ainda nessa década, no ano de 1969, o Santos ficou famoso por ter sido o time que parou a guerra,
fato que ocorreu graças a uma excursão do clube no continente africano, em que o time paralisou os conflitos entre República do Congo e República Democrática do Congo e também a Guerra de Biafra, na Nigéria, para que as pessoas pudessem ver o Santos jogar. Após Pelé sair do Santos em 1974 para jogar no New York Cosmos dos Estados Unidos, o Santos formaria em 1978 um time que era chamado de Meninos da Vila, devido à juventude dos atletas da equipe. Os destaques desse time eram Juari, Pita, Ailton Lira e João Paulo, que se sagrariam campeões paulista de 1978. O Santos chegaria à final do Campeonato Brasileiro de 1983, mas seria superado pelo Flamengo de Zico. Um ano depois, em 1984, o Santos seria campeão paulista tendo o artilheiro Serginho Chulapa como destaque. O Santos voltaria a fazer boas campanhas apenas em 1995, quando chegou na decisão do Campeonato Brasileiro daquele ano, porém em uma final muito polêmica com o Botafogo, o time de Giovanni Cia foi superado, e ficou com o vice-brasileiro. 2 anos depois, em 1997, o Alvinegro conquistaria o seu 5º torneio Rio-São Paulo. No ano seguinte, em 1998, veio a conquista internacional da Copa Conmebol. Em 2002, ano em que o clube completou 90 anos, o Santos conquistou o Campeonato Brasileiro no sistema de mata-mata, vencendo o Corinthians nos 2 jogos da decisão, sendo esse o 7º título nacional do clube. O time campeão foi basicamente formado por jogadores revelados pelo clube. Os destaques eram a dupla Diego e Robinho e o técnico responsável pelo título foi Emerson Leão. No ano seguinte, com a base mantida, o Peixe chegou aos vice-campeonatos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em 2004, ainda com os ídolos Robinho, Elano e Léo, e tendo no banco o experiente técnico Vanderlei Luxemburgo, o Santos voltou a ser campeão brasileiro, desta vez no sistema de pontos corridos. Nos anos de 2006 e 2007 veio o bicampeonato paulista. O primeiro foi levantado na Vila Belmiro, com a vitória de 2-0 contra a Portuguesa. No ano seguinte, a taça foi erguida após decisão de 180 minutos contra o São Caetano. As 2 partidas ocorreram no Morumbi, no primeiro jogo 2-0 para os adversários, no segundo, o Alvinegro devolveu o placar e ficou com o título por ter tido melhor campanha na competição. Em 2009, começou a aparecer a geração de Neymar e Ganso, que naquela temporada ficou com o vice-campeonato paulista. Já em 2010, comandada por Dorival Júnior, com o retorno de Robinho, presença marcante de Arouca, Wesley, e um ataque arrasador comandado por Ganso, Neymar, Robinho e André, o time conquistou o Campeonato Paulista e a primeira Copa do Brasil do clube, com um futebol arrasador e seguidas goleadas, nessa que ficaria conhecido como a 3ª geração de Meninos da Vila. Depois de 48 anos, o Santos voltou a ser campeão da Libertadores, desta vez em 2011 após superar o Peñarol do Uruguai na final, conseguindo assim o tricampeonato do clube na competição continental. Antes dessa conquista, o Santos ainda seria campeão paulista. Com a conquista da América, o Santos se credenciou a disputar o Mundial de Clubes no Japão, contudo o time não conseguiu segurar a histórica equipe do Barcelona na final e ficou com o vice. Em 2012, veio o 20º Campeonato Paulista do clube e a primeira Recopa Sul-Americana. Depois de 2 vices em 2013 e 2014, o Alvinegro chegou a mais uma final no estadual, a 7ª consecutiva, e conquistou o Campeonato Paulista de 2015 após superar o Palmeiras nos pênaltis. O ano de 2015 terminou com o vice-campeonato da Copa do Brasil e o 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Em 2016 o Santos chegou ao seu 22º título paulista da história. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, para nos ajudar a crescer ainda mais aqui no YouTube. Espero que tenham gostado. Sempre procuro trazer o maior número de informações, para que você possa conhecer um pouco mais da história do seu clube do coração. Os créditos vão para o wikipedia.org, onde sempre pesquiso para trazer meus vídeos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.